Pessoal, a grama é verde. Um socialista, um amigo meu, apoiador da esquerda, falando para mim, né? Tudo que as pessoas querem, que o pobre quer, é viver bem, sem ter que trabalhar como um louco, sem ter que trabalhar para os outros, né? Se referindo que as pessoas se matam de trabalhar em uma empresa, como um assalariado, e que enriquece as outras pessoas e elas vivem mal. Não não entendendo que ali ele está trocando a sua mão de obra por uma remuneração, por uma sustentação, e que essas pessoas sofrem por culpa do rico. Ele só tem a vida ruim, ele só é pobre por conta que o outro está sugando tudo, tá tendo riqueza. Para ter uma vida boa, ele tem que usufruir, ele tem que consumir produtos, serviços, que é riqueza. E aí, quem para consumir tem que existir, tem que essa riqueza existir previamente. E para essa riqueza existir, alguém tem que construir ela. Então, alguém tem que ter um esforço para construir aquela riqueza. Então, não tem essa vida boa, como ele diz, as pessoas têm uma vida boa sem esforço. Para ter uma vida boa, ele tem que ter esforço. E as pessoas que têm a riqueza é porque elas trabalham, dão um duro danado. Então, se a pessoa quer uma vida boa sem esforço, ela não vai ter, porque essa vida dada pelo governo, essa sustentação insuficiente, essa dependência do governo, através dos programas sociais, da assistência social que o governo dá, ela é insuficiente e o governo não tem condições de sustentar se não tiver a fonte construidora dessa riqueza, né? Se não tiver uma produção. E para ter essa produção precisa do trabalho. Então, essas pessoas têm que trabalhar, têm que entender que mesmo que elas vá trabalhar para elas mesmas, elas vão ter que arriscar o seu capital, que arriscar o seu projeto, que acordar cedo, que saber administrar, vai ter que se esforçar. Então não existe essa vida fácil, como ele diz que tem. Isso é coisa do socialista que acha que o governo é capaz de cuidar de todo mundo, que ele pode fazer magia e dar uma vida boa para todo mundo, sendo que o governo é um dependente, né? O dependente da sociedade, dependente da arrecadação, que é dependente da produção, de quem produz as riquezas, de quem trabalha, de quem tem um esforço, de quem se esforça. Não existe vida boa sem o esforço. Então, de novo, aquela coisa parece que as pessoas acham que o país tem que ser dividido, que existe duas classes, né, que pode andar sozinho, que existe um governo que vai ser o governo dos pobres, outro governo que é o governo dos ricos. Não existe isso. Se não tiver uma harmonia ali para ter uma interdependência, o país não anda. O governo tem que facilitar a vida de todo mundo. E a melhor forma de facilitar a vida de todo mundo é gerando condições para aqueles que podem dar emprego, gerar os empregos, porque é a melhor sustentação que o governo pode dar para a sociedade, para a população em geral, aqueles trabalhadores, é gerar as condições de emprego, é gerar a demanda por mão de obra, e isso se faz através do setor privado, através das empresas, através do investimento que vem do setor privado, daquelas pessoas que constroem riqueza, que se esforça, que trabalha, que dá um duro danado. Então, para ter vida boa, tem que dar um duro danado, tem que trabalhar, né? Se essas pessoas estão esperando essa vida boa, magia, um governo que vai, não existe. Os governos que sustentam as populações com programas sociais, com assistencialismo elevado, eles quebram as suas economias e pega mais dinheiro emprestado e vai pegando mais em outros países, e o risco daquele país vai crescendo, as pessoas não têm a confiança para investir naquele país, as empresas fecham e ele aumenta o número de dependentes do governo e torna esse ciclo vicioso que vai aumentando cada vez mais e não tem saída. Então, a melhor forma de ter uma vida boa com esforço, de ter uma vida boa, como ele falou aí, o meu amigo, é todas as pessoas passando a produzir. Quanto mais atividade tiver num país, mais vai ter vida boa para todo mundo. Então, é todo mundo trabalhar. De cada 10 pessoas, de cada 10 pessoas, de cada 10 brasileiros ali que tiver condições de trabalhar já adultos e tiver saúde e for pessoas do setor ativo,
Se de 10 pessoas tiver 5, aí nós teremos o melhor país bem desenvolvido no mundo. E aí essas pessoas envolvidas na atividade, seja trabalhando em alguma empresa estabelecida, ou seja, criando o próprio negócio, administrando a própria geração de riqueza. E para isso, dando um duro, pegando no batente, trabalhando, batalhando, suando, como Deus determinou, né? Tirará o sustento com o suor do teu rosto todos os dias da tua vida. Então, isso existe e sempre existirá. A gente depende de trabalhar, de construir as riquezas para que elas possam existir. Elas não vão existir sozinhas. A gente não tem como fazer como o socialismo tem feito, tomar de um, tirar de um para dar para o outro, porque uma hora isso vai acabar, vai desestimular aquele que está construindo e vai acostumar, mal acostumar daquilo que está recebendo de graça. Está tirando toda a meritocracia daquele que está se esforçando e está estimulando aquele preguiçoso a continuar dependente, esperando ali do governo, escravo do governo. Então, só quando todas as pessoas estiver, né, quando pelo menos a metade das pessoas estiver na ativa, com atividade, é que vai ter uma produção maior e aí vai ter mais opções, vai ter mais concorrência, as pessoas empregadas vão ter também condições de adquirir os produtos, porque elas vão estar gerando renda na vida delas, elas estão com poder aquisitivo, então tudo vai fluir bem, né? O mercado vai funcionar bem, o governo vai arrecadar bem, porque está tendo um capital de giro, uma circulação ali de trocas, de negócios sendo levado, sendo praticado, né, por todas as pessoas, por o máximo de pessoas, e esse volume de negócio sendo praticado é que vai trazer a melhores condições para todo mundo, né, que vai fazer o país fluir bem. E para isso, as pessoas entenderem que elas têm que se esforçar, trabalhar, correr atrás e não esperar nada de graça, porque não existe essa vida boa de graça, essa magia que muitos esperam, principalmente aqueles que esperam do socialismo, que confia num governo pesado, né, num governo que é protetor. Tem pessoas que confiam muito ali na CLT, nas leis do trabalho, dizendo que aquelas leis, o Estado, o governo vai proteger ali os seus direitos trabalhistas, quando na verdade os governos eles se apossam em muitas leis trabalhistas para abocanhar um pouco do resultado daquele trabalhador. O trabalhador está trabalhando para ele e para o governo, né? Assim como os sindicatos. Então, muitas vezes o interesse não é de cuidar do trabalhador, mas é de fazer ali, de controlar o trabalhador. Muitas leis ali é para atrelar e manter o trabalhador ali na linha, firme, trabalhando e preso ali ao trabalho, ou se ele falhar, se ele tiver algum vacilo, que seja o menor possível, ele vai perder aqueles direitos, e aí isso muitas vezes serve apenas para prender o trabalhador ali, né, e para sugar um pouco do salário que aquele trabalhador está ganhando. Eu acho que um dos direitos trabalhistas que deveria existir seria a participação de lucros e resultados, e muitos desses outros deveriam mudar alguma coisa, fazer alguma reforma. Por exemplo, as férias, o trabalhador deveria ter a opção dele mesmo determinar a época em que ele quer tirar férias, se ele quer ou não quer, né? Se ele quer trabalhar mais ou não. Ele não tinha que ter medo ali de perder alguns direitos, quando ele quisesse também cancelar um contrato, quando ele quisesse pedir demissão, quando ele quisesse sair da empresa, daquele trabalho para procurar outro. Ele não tinha que ter aquele medo de perder alguns direitos, ter que fazer acordo, mas ele deveria estar mais livre, e todo aquele salário que ele ganha durante o mês, ele deveria receber a maior parte ali, toda na mão dele, e não uma parte para o governo, outra parte ficar lá junto da empresa, mas ele deveria receber a cada mês aquilo que ele conseguiu, que ele construiu com seu trabalho, né, de forma completa, e ali, o dinheiro estando na mão dele, ele iria ter condições dele mesmo decidir o que fazer com aqueles recursos, e poderia ter até uma vida melhor, né, consumindo melhor, né, suprindo melhor as suas necessidades, porque tem pessoas que confiam muito nisso, né, mas nem sempre é feito para ajudar o trabalhador, mas para controlar o trabalhador. E aí a melhor forma é a gente trabalhar para a gente mesmo fazer as horas, a gente trabalhar por hora, a gente mesmo decidir
a gente mesmo negociar, a gente mesmo administrar nossos horários, nossos recursos, né? E nosso contrato, a gente mesmo cuidar. E para isso, ser cada vez mais autônomo, trabalhar sem depender tanto assim do governo, do sindicato ou de outras pessoas, né? Porque a gente trabalhando para a gente mesmo, a gente vai aprendendo, vai tomando decisões pelo caminho e vai se tornando cada vez mais um gerador dos nossos próprios resultados, né? E aí, se a gente vê que a gente pode melhorar, a gente vai tomando aquelas decisões, se esforçando e obtendo os melhores resultados, sem depender assim sem depender muito desses direitos, sem depender muito do controle de quem muitas vezes está ali mais para ganhar junto, para abocanhar e para ser dependente do suor do trabalhador, né? Como é o caso do governo. Então, as pessoas vão viver bem quando elas estiver gerando mais riqueza na vida delas mesmas, para elas mesmas administrar. E para isso, tem que ter um governo liberal, a gente precisa da liberdade, uma economia liberal, e não governos centralizadores, controladores, como é o caso dos ditadores comunistas, esses que têm administrado alguns países aqui ao nosso redor, que têm causado a miséria na vida das suas populações. Então, para esse meu amigo, digo isso, que a gente que tem que fazer os resultados na nossa vida. Quanto mais a gente tiver liberdade para a gente mesmo gerar os resultados na nossa vida, aí sim a gente vai viver bem. E para isso, a gente vai precisar ter esforço. Então não existe essa coisa de, eu não quero trabalhar para os outros, né? Eu quero trabalhar para mim mesmo. É claro que a gente vai administrar quando a gente for trabalhar para a gente mesmo, mas a gente tem que servir bem, porque aquele produto, aquele serviço que a gente está prestando é para outra pessoa. Então, não existe a independência, mas existe a interdependência, e para isso existe um esforço. E aí sim você vai viver bem se você gerar um produto bom e ele for aceito, se você prestar um bom serviço, se você suprir a necessidade dos seus clientes, né, levar uma solução para a sociedade, você vai ter os bons resultados. E para isso tem que ter o esforço. Então não existe trabalhar também para os outros. Você não trabalha para os outros, você trabalha para você mesmo, porque ao passo que você está gerando riqueza para outras pessoas, levando uma solução, um produto, você está melhorando a vida daquelas pessoas, e isso você está beneficiando a outras pessoas. Então você nem está trabalhando totalmente para você e nem apenas para a sociedade, mas você está trabalhando ao mesmo tempo para você, quando você trabalha para os outros, presta o serviço com qualidade, porque você está sendo bem avaliado, né, o seu produto, o seu serviço prestado. E quando você trabalha para você mesmo, você também está... para você trabalhar para você mesmo, você tem que levar algo para alguém. Então, não existe trabalhar nem totalmente para você mesmo e nem totalmente apenas para as outras pessoas. Você sempre vai trabalhar ao mesmo tempo para você e para outras pessoas. E para isso, ter o devido esforço. Então, não existe vida fácil sem esforço em nenhuma forma de trabalho.